a gente vai dar início. Bom, gente, então hoje nós vamos dar sequência na aula da semana passada, né, da terça-feira, que nós começamos a falar sobre queijos, né? Então, na aula de hoje e de amanhã, eu vou apresentar para vocês alguns processos específicos dos principais queijos que a gente tem acesso, né? Ou dos mais comuns, podemos dizer assim, né? Hoje, no mercado, a gente encontra diferentes tipos de queijos, né? Nós temos aí queijos do tipo cheddar, mussarela, prato, queijo Minas, gorgonzola, queijo brie, que a gente comentou dele, queijo roquefort, o queijo parmesão, né? Dentre outros, dentre vários outros. Além disso, a gente também verifica uma certa diferença entre queijos de marcas distintas, né? Então, por exemplo, um queijo da Frimeza, embora ele seja um queijo mussarela, ele pode apresentar diferenças entre um queijo mussarela da marca Santa Clara, por exemplo, ou qualquer outra marca que seja, né, que a gente conheça. Por que isso? Porque alguns processos industriais são diferenciados. Então, cada indústria aí vai optar em produzir, né, o seu queijo aí de acordo com o seu padrão de qualidade, de acordo com a sua realidade, de acordo com os equipamentos e estrutura que a indústria disponibiliza. Então, por isso que a gente verifica algumas diferenças, tá? Como vocês viram, a legislação para queijos, ela é bastante ampla, né? Ela deixa brechas, né, onde as indústrias possam ter uma liberdade aí no produzir. Então, vocês viram que a maioria dos queijos, né, traz na sua legislação que podem ou não ser condimentados, podem ou não ter temperos, né? Alguns podem ser maturados, outros não. Então, isso dá uma liberdade para a indústria, o que é bem interessante para o consumidor. Tá? Então, hoje, na aula de hoje e amanhã, a gente vai ver algumas diferenças, né? E processos específicos desses queijos que a gente está mais acostumado, que é mais comum daqui. Provavelmente vocês responderam aquelas questões que eu passei na semana passada, e uma delas pedia para vocês descreverem o porquê que queijos tinham diferentes nomes, né? E o que isso queria dizer. Então, vocês devem ter visto que a maioria dos queijos recebe a denominação tipo, né? Queijo tipo Roquefort, queijo tipo Gorgonzola e assim por diante. Isso se dá porque, assim como outros produtos, né, inclusive carnes, a gente vê bastante sobre isso, os queijos eles foram produzidos em regiões distintas, né? A grande maioria deles na Europa. O queijo Minas ele é daqui, né, do Brasil, mas os outros queijos tiveram a sua procedência, né, em outros países. Por isso que a gente, quando vai reproduzir isso, se utiliza essa denominação, queijo tipo alguma coisa. Porque ele está remetendo àquela ideia de que já foi produzido. Né? A gente não está numa condição igual, não está na mesma cidade, mas está produzindo um queijo tipo aquele lá que é a nossa referência. Tá? Então, por isso que muitos queijos aí recebem denominações bem diferenciadas também. Nós vimos na semana passada
as características do leite, né, os ingredientes e as funções de cada ingrediente na produção do queijo, né? Os procedimentos básicos de fabricação. E aí nós teríamos ainda o estudo sobre requeijão, queijo Minas e queijo mussarela. Mas antes disso, eu quero perguntar para vocês, quero que vocês me respondam. O que vocês entendem como uma diferença, né? Qual é a diferença para vocês de um produto denominado artesanal e de um produto denominado caseiro? Qual é a diferença para vocês? Ah, não sei, um produto artesanal, ele contém aditivos, conservantes, e o caseiro não? Pode ser que sim, vamos ver. Pode ser que sim, pode ser que não. Quem mais? No artesanal seria usado leite pasteurizado? Não só isso. Que mais? Quando falam para vocês assim, esse queijo aqui é artesanal, o que vem na cabeça de vocês? Ou quando fala assim, esse queijo aqui é caseiro? Ah, não sei, artesanal industrializado e o caseiro ele é mais saudável, não tem, é melhor para consumir do que o artesanal. Não necessariamente, a gente nem entra nesse quesito assim de qual Ei, a saudabilidade, né? Nem ei, não bro. tem Oi. Na verdade, eu acho que o artesanal e o caseiro é a mesma coisa. Só que daí vem aquele negócio, como é que eles falam ainda? Aquela família de produtor que faz um queijo artesanal na sua própria. Onde é que eles tiram leite, por exemplo, faz um. Entendi. Mas é mais ou menos, tá perto, tá perto. A explicação é mais ou menos nessa linha. Não é bem isso. Então, assim, gente, esses nomes, normalmente, quando a gente fala sobre eles, um produto artesanal, um produto caseiro, às vezes soa da mesma forma, mas eles têm uma diferença. E hoje em dia, né, é muito comum a gente ver propagandas na internet, enfim, em vários lugares. Inclusive, as empresas elas já colocam uma tagzinha, assim, uma informação ali que o produto é artesanal. Muitos bolos, assim, a gente compra no mercado, a gente vê que é industrializado, mas eles trazem um adesivo lá escrito lá, produção artesanal. Qual que é a diferença do artesanal para o caseiro? Eles têm diferenças e vamos começar pelo caseiro. O caseiro é aquele que se faz em casa, tá? Das duas formas, tanto artesanal quanto caseiro, não tem muitos equipamentos, não tem muita tecnologia envolvida. Não tem praticamente nada de tecnologia envolvida. Então, assim, as nossas mães, nossos avós faziam queijo em casa, faziam bolacha em casa, entre outros produtos. Isso é um produto caseiro, que é feito na nossa própria casa. Agora, o produto artesanal é um produto que ele pode ser feito fora da minha casa, né? Só que para ele ser denominado de artesanal, ele tem algumas regras, digamos assim, que ele tem que seguir. Porque o artesanal já é uma produção um pouco maior que a do caseiro, mas ainda muito manual, que não tem muito equipamento envolvido. Mas uma empresa
que produz alimentos para vender para o consumidor, ela pode trabalhar de forma artesanal, mas isso não quer dizer que ela não precisa ter todos os cuidados de BPFs, enfim, tudo aquilo que a gente já estudou até agora, e não ter produtos de qualidade, entendeu? Então, assim, a matéria-prima utilizada num produto artesanal, que aí vem de encontro que o Alberto comentou, ele vai ter sim produtos de maior qualidade e maior segurança, né? Por exemplo, a utilização de leite pasteurizado, ou leite UHT, né? Dependendo do que for produzido. Enquanto que um produto caseiro, ele não tem essa finalidade, né? Ele não precisa ter essa matéria-prima, já esse leite pasteurizado. Pode ser utilizado o leite cru, que muitas vezes é o que é usado. Isso está certo? Se falando de tecnologia de alimentos, inocuidade alimentar, talvez não, mas é um processo que é feito e hoje é muito comum a gente ver, por exemplo, em nome de pães, né? Ah, pão, marca tal, tipo caseiro. Por quê? Porque ele quer remeter a uma ideia daquela comida feita em casa, né? Na casa de vó, enfim, tá? Mas então essa é a diferença. O artesanal é o que é um pouco mais elaborado, tem um controle das matérias-primas, um controle dos processos, né? Mas é feito com pouca tecnologia. Aqui tá a diferença. Então, assim, como nós estamos falando em queijo, é igual cerveja, né? Ah, cerveja artesanal. É muito comum a gente ouvir isso. Isso quer dizer que, embora ela seja artesanal, ela segue padrões de qualidade e segurança dos alimentos. Agora, quando eu falo, ah, eu tenho um queijo lá caseiro que a minha mãe fez, aí eu já entendo que não teve um controle adequado como deveria ter para o caso de vender isso para o consumidor, né, gente? Porque aqui está uma diferença. Se você produz alguma coisa na sua casa e isso não é um negócio seu, isso não é uma empresa onde você vende esse queijo para ter uma renda, tudo bem, você está fazendo um queijo ali, às vezes você dá para o seu vizinho, dá para o seu filho, enfim, não é um negócio. Agora, quando você tem um negócio que você vende aquilo ali como uma fonte de renda, você faz propaganda daquilo, o seu produto, você já está destinando ele para um consumidor. Então, você já começa a seguir regras, você já não pode mais só vender, né? Você tem que legalizar essa tua empresa, tá? Então, só para vocês entenderem como isso funciona. Isso é muito importante, porque senão qualquer um por aí estaria abrindo empresa, produzindo alimentos e não tendo controle de nada, né? Então, é muito importante seguir essas legislações, senão a gente não ia ter emprego, né? Não ia ter porquê os profissionais da área de alimentos existirem. Embora muitos de nós trabalhamos, né, na produção especificamente, mas muitos de nós trabalhamos na parte de legislações, né? Enfim. Então, só para vocês terem esse conhecimento. Então, hoje nós vamos falar sobre o queijo Minas. O queijo Minas, vocês já ouviram, já provaram, muito provavelmente. Nós temos o queijo Minas padrão e o queijo Minas frescal. Depois a gente vai ver a diferença entre cada um deles. Mas o queijo Minas frescal, que é aquele queijo que não passa por um processo de maturação, é um queijo bem branco, como está aqui na foto. Ele é muito similar à ricota também, né? E esse queijo é um dos queijos mais consumidos no Brasil. Ele tem uma massa crua nessa classificação dele, tem uma coloração esbranquiçada, né? Porque ele não é totalmente branco, né? Ele tem um branco meio amarelado, dá para se dizer assim. Ele tem uma consistência mole, tanto que as embalagens que ele vem são embalagens diferenciadas também. E tem uma textura fechada, ou seja,
ele não tem furinhos. Ele é bem juntinho aqui, a sua massa, né? Fica com cada partículazinha dela bem unida, bem fechadinha. Normalmente esse queijo é vendido de forma cilíndrica, né? Ele é redondo, com peso que varia de 0,5 a 3 quilos, e o queijo acabado apresenta em média a seguinte composição. Então tem 55 a 58% de umidade, 17 a 19% de gordura, então é um queijo com baixa gordura, né? Por isso também é bastante consumido. O teor de sal varia de 1,4 a 1,6% e o pH é entre 5 e 5,3. O processo, então, de obtenção desse queijo Minas Frescal, um processo simples, aonde ele vai, né, ser similar ao que a gente já viu nas aulas passadas. Então, inicialmente, nós temos o processo de pasteurização, que é comum a todos, né, pasteurização do leite. Preparo do leite para coagulação, tratamento da massa, processo de agitação. E esse tratamento da massa é aquele processo onde vai ocorrer a coagulação do leite, né? Ele vai ficar em repouso e depois o processo de agitação e dessoramento. Em seguida, esse queijo é informado, salgado, embalado e armazenado. Então, um processo simples, aonde não vai ter nenhum processo diferenciado do que a gente já viu. Então, o queijo Minas Frescal, ele pode ser elaborado tanto como leite cru, quanto o leite pasteurizado. Lembrando que aqui o cru, ele vai se dar numa produção caseira, tá? Com ou sem adição de cultura lática, ou ainda pela acidificação direta do leite, né? Como a gente viu. O uso do leite pasteurizado leva à obtenção de um produto de melhor qualidade e maior tempo de conservação. Então, aqui tem uma diferença, né, na utilização desse leite pasteurizado ou cru. O cru, todos os micro-organismos vão estar ali disponíveis, logo, esse queijo vai ter uma vida de prateleira mais curta, tá? Depois da pasteurização, o leite vai ser conduzido ao tanque de coagulação, da mesma forma que os outros queijos eram feitos, né? Onde ele é mantido até uma temperatura de 32 graus. Essa é a temperatura ideal para o desenvolvimento da bactéria, né, da cultura láctea, que foi adicionado. Então, ali se adiciona uma cultura láctea, né, 2% a quantidade, né, cloreto de cálcio e coalho. Então, são os ingredientes utilizados. A coagulação deve ocorrer entre 50 e 60 minutos, então vai formar o coágulo do leite. Após atingir o ponto de corte, a coalhada é cortada em cubos de 2 centímetros, conforme a gente está vendo aqui. Esse equipamento que ele está segurando aqui nessa imagem são chamados de liras. Essas liras, elas têm fios metálicos já no tamanho ideal do corte, né? E aí eles ficam passando essas liras dentro dos tanques, fazendo o corte desse coágulo, né? E depois disso, então, que vai para o processo de agitação. Uma agitação lenta, né, dessa coalhada durante 20 a 25 minutos. Então, conforme vai agitando esse coágulo, o soro vai sendo eliminado. Nesse caso aqui, a gente vai ter no final um produto com uma umidade bem significativa. Então, por isso aqui essa agitação lenta também, porque não se quer perder toda a umidade. A gente viu aqui anteriormente que esse queijo tem umidade de 55 a 58%. Então, é um queijo considerado úmido, né? Bem úmido.
Então, por isso, o processo de agitação lenta é importante. Então, procede-se, depois de terminada a agitação, a dessoragem ou a eliminação do soro e a salga da massa. Então, esse processo aqui a gente já viu, né, sobre o processo de dessoragem, e nesse caso do queijo Minas Frescal, essa dessoragem já vai acontecer no mesmo processo da enformagem. A maioria dos queijos Minas Frescal tem esse formato, né? Ele é redondo. Essas formas aqui, elas são furadinhas. Então, da mesma forma que ela já está sendo moldada, essa massa, ele já está sendo dessorado também. E aí, depois disso, ocorre o processo de salga, né? Nessas formas aqui também. Como é um queijo que absorve muita umidade, é feito a salga na própria enformagem, tá? Não é feito salmoura, né? Não é colocado ele dentro de um banho de salmoura. Então, após a salga, a massa é colocada em formas, né? Onde deve ficar em repouso de 40 a 60 minutos aproximadamente. No final desse período, os queijos são virados e passados de uma forma para outra. E segue-se um novo período de repouso. Então, é feito a viragem desse produto. É uma temperatura de 12 a 15 graus. Essa temperatura vai ser importante para não ocorrer a proliferação de micro-organismos, né? E no dia seguinte, o queijo vai ser acondicionado em sacos plásticos, que é a embalagem, né? A gente encontra esse produto, né, no mercado, dentro de embalagens, na mesma embalagem que vem a ricota, uma embalagem fechada, né, isolada. Normalmente, quando a gente abre um queijo Minas Frescal, ele tem um pouco de líquido na superfície, né, na embalagem, porque ele está ainda soltando um pouco de líquido. É um queijo que tem um prazo de validade bem curto, então se a gente não consumir ele logo, depois que abriu, né, você percebe em casa que ele começa a criar uma superfície meio grudenta, né, e em poucos dias ele já começa a mofar, embolorar, né, criar bolor. Isso se dá pela quantidade de água que tem, né? A quantidade de umidade que está presente ali. E aí, como a gente às vezes tem vários outros alimentos, produtos dentro da geladeira, né? A temperatura fica, né, adequada ali para que isso acabe acontecendo. Então, é um produto que tem que ser consumido com rapidez. Classificação do queijo de Minas. Então, aqui nós temos esses queijos, né, são classificados também de formas distintas. O queijo de Minas pode ser classificado em queijo de Minas, que é aquele queijo de coagulação enzimática, ou por coalho, de massa crua, moldado na forma de um cilindro baixo, cujo diâmetro tem cerca de 2 vezes a altura do produto. Esse é o queijo de Minas. O queijo Minas Frescal é o queijo de Minas com uma alta umidade e sem nenhum tipo de cura, né? Isso é o que justifica aí o seu prazo de validade ser bastante curto, né? Então, ele vai ficar nessa consistência aqui. Se a gente pegar um pedaço e tentar quebrar, ele é quebradiço também, né? Porque o processo ali de coagulação, né? E prensagem dele deixou dessa forma, diferente do que acontece com o queijo quando ele é curado. Aí tem o queijo de Minas meia cura, que se chama. Vocês já devem ter ouvido, né? É bem comum em propagandas, embalagens de pão de queijo, falar assim, esse é o legítimo pão de queijo, feito com queijo Minas meia cura, ou queijo meia cura de Minas. Quem já consumiu um pão de queijo
da região de Minas Gerais mesmo. Não sei se tem alguém aqui que é de lá ou tem algum familiar e conhece a região. Todo mundo fala assim, eu sou mineiro, eu entendo de pão de queijo, eu entendo de queijo. E eu sempre achava que isso era meio bairrista, assim, né? Tipo, lá no Rio Grande do Sul também. O pessoal acha que o que tem lá que eles fazem é tudo melhor. Fala, eu acho que a questão do pão de queijo de Minas é a mesma coisa, né? O pessoal tem muito orgulho do seu pão de queijo, por isso que eles falam isso. Mas não, gente, realmente o pão de queijo de lá é muito bom. Eu tive a oportunidade de passar por lá uma vez que eu fui num congresso da faculdade e comi, né? Inclusive a comida mineira ela é muito boa. Eles utilizam bastante queijo, muito tempero também. Acho que isso que diferencia. Mas o pão de queijo em específico, ele tem uma característica de ser crocante por fora e macio por dentro, né? E um sabor muito agradável de queijo realmente. Então, eles têm razão em falar, né? Eu sou mineiro, entendo de pão de queijo, porque eles fazem um queijo com muita qualidade. E esse queijo meia cura, Minas meia cura, é um dos que é utilizado, principalmente ele para produção do pão de queijo. Então, esse queijo, ele tem uma crosta que vai ser amarelada, conforme a gente pode ver aqui na imagem. E um branco leitoso por dentro, né? Vejam que aqui ele está mais curado, né, nas extremidades, enquanto dentro é mais esbranquiçado, mais leitoso, né? Tem um sabor suave, ligeiramente ácido e com fundo amargo, em virtude de uma pequena proteólise ocorrida na cura das bactérias láticas. Ele vai apresentar uma consistência macia, uma textura fechada ou com pequenas aberturas mecânicas, né, nos pontos em que a massa não se uniu completamente, que são os furinhos, né? A gente consegue ver uma diferença entre eles aqui. Claro, né, que essa imagem não conseguimos ver muito bem, mas ele tem partes aqui, ó, que ele é bem fechadinho. Esse já é um queijo, vejam que já caiu um pouco a umidade dele. Ele vai ter 43% de umidade, 1,6% de sal, é um queijo um pouco mais salgado, e um pH entre 5,1 e 5,3. Aqui trouxe para vocês um exemplo de como o queijo Minas frescal ele é comercializado. Então, vem nessas bandejinhas aqui, como eu falei para vocês, justamente porque ele tem bastante umidade. Normalmente, quando a gente abre aqui embaixo, já tem um pouco de água depositada. Isso não seria interessante se ele fosse embalado da mesma forma que tem o queijo Minas padrão aqui, por exemplo, né? Isso aqui é um queijo seco, sequinho. Isso também é muito importante. Acredito que vocês viram alguma coisa sobre embalagens no primeiro módulo que vocês fizeram. Acredito que até foi na aula EAD, se eu não me engano. A parte das desenvolvimento de embalagens de uma empresa é muito interessante também. Isso também é uma área para técnicos em alimentos, tecnólogos, engenheiros, enfim, químicos. A gente pode partir para essa área. Então, quem tem, às vezes, uma facilidade criativa aí, né, em desenhar e que gosta muito disso, pode associar ao estudo aí da tecnologia de alimentos. Hoje as indústrias têm, vocês visualizam isso diariamente aí na empresa, um desenvolvimento muito interessante, né, muito bonito de embalagens. Hoje, tanto a Frimeza quanto a Lar tem embalagem dos seus produtos que chama muito atenção, né? Independente do produto, seja de carne, a Frimeza teve tem umas embalagens novas agora
de manteiga, né? Acho que desde o ano passado. E assim por diante. São embalagens que chamam muito a atenção do consumidor, porque inicialmente é aquilo que você enxerga, é a embalagem, então a embalagem já te remete, já te passa uma mensagem agradável sobre o produto, né? A gente faz isso diariamente no mercado. Quando você vê um produto, dois produtos iguais, mas aonde um deles vai ter uma embalagem muito mais bonita, com cores que chamam atenção, com cores que conversem entre si, né? Vai te dar aí uma vontade de consumir. Eu sempre, quando eu dou essa aula, eu sempre faço um comentário que acontece muito com a minha mãe. Minha mãe toma muito chimarrão, né? E quem toma muito chimarrão, eu também tomo, começa a entender um pouco mais do sabor das ervas, né? Assim como quem toma café, começa a entender o sabor do café, por exemplo, e consegue identificando qual marca é melhor, qual marca é pior. Então, a minha mãe, quando ela vai no mercado, ela faz isso sempre. Se tiver embalagens de erva, mesmo que ela não conheça, mas que as embalagens de erva são verdes, assim, aquele verde bem bonito, que é o que a gente procura na erva, né? Que não seja aquela erva, às vezes está meio velha, ela já começa a ter uma coloração um verde amarelado, assim, que não é muito agradável. Então, quando a erva está bem verdinha, um verde bem bonito, consequentemente ela tem um sabor muito agradável. E a minha mãe é a pessoa que ela olha a embalagem, ela fala, nossa, que embalagem verdinha, eu vou levar, essa erva deve estar assim. Ela sempre faz isso. Muitas vezes não dá certo, porque é só a embalagem que está verdinha ali, o conteúdo da erva ali não está muito bom. Mas essa é a primeira visão que a gente tem. Então, são coisas muito básicas, né? De entender qual é o processo de obtenção de um determinado produto, e como que a gente quer que o consumidor veja esse produto, né? Então, imaginem esse queijo Minas Frescal numa embalagem igual o queijo Minas padrão. Isso seria muito desagradável. Você pegaria o produto e ele estaria ali todo molhado, todo úmido, né? Todo em volta dele. Então, por isso, são embalagens específicas. Então, para vocês, para algum de vocês que tem algum interesse, gosta dessa área, gente, tem muitos caminhos que vocês podem ir percorrendo e melhorando isso, né? E tentando entrar no nicho lá específico da indústria, que é o desenvolvimento de embalagens. Outro dia mesmo, teve uma colega que me perguntou sobre auditoria, né? Como que funcionava, assim, para você ser auditor. Estou puxando um exemplo aqui, tá? Da aula de segurança, mas que vem de encontro a isso. Às vezes a gente fica tão focado, eu preciso trabalhar numa indústria, eu sou engenheiro, sou tecnólogo, sou técnico, eu só preciso ir para dentro da indústria. E não, gente, muito pelo contrário. Dentro da indústria tem vários setores que são bem interessantes, né? Um deles é a produção, que é o coração ali de uma indústria, mas a gente tem várias outras situações. A embalagem, como eu falei, que é algo de extrema importância, é impossível um produto sair de dentro da indústria sem embalagem. Eu falo isso porque, para mim, hoje, dentro da Madame Madrinha, também, muitas vezes, algo que nos trava é a embalagem, é um produto que tem muito valor agregado. A gente pensa no produto e pensa, tá, eu sei fazer isso, eu consigo, mas onde é que eu vou armazenar isso? Como que eu vou disponibilizar isso para o consumidor, sabe? A embalagem vai ser adequada? Dá para colocar nessa embalagem? Não dá? Como vai ser isso? Né? Por exemplo, eu não posso fazer uma sobremesa e querer vender. Como que eu vou armazenar essa sobremesa? É muito difícil a gente encontrar sobremesas no mercado, porque uma sobremesa que tenha calda, por exemplo.
porque qual embalagem seria adequada, que não ia ali destruir o produto, né? Então, sempre que se pensa num novo produto, em desenvolver algo, a embalagem ela já tem que estar ali, né? Ela tem que ser agradável aos olhos de quem vai comprar. O exemplo da auditoria que eu dei é uma outra área, né? Vocês passam aí por auditorias frequentes na indústria. Quem que são os auditores? São pessoas da área de alimentos, como nós, que começaram igual a nós e foram se especializando, obviamente, né? O negócio não acontece assim do dia para a noite, mas são pessoas que estudaram, muitos deles se formaram em técnicos, tecnólogos, engenheiros, mas seguiram fazendo pós-graduações, cursos específicos na área, por exemplo, de auditoria. Dentro da área de auditoria, você se especializa ou ali numa indústria alimentícia, numa indústria lá de biodiesel, enfim, cada indústria aí tem suas características. Então, o auditor, ele acaba estudando isso, muitas vezes é alguém que já trabalhou dentro da indústria, já entende exatamente como o processo acontece e vai buscando mais formação, cursos específicos para começar a desenvolver esse serviço. Então, assim, gente, isso é muito interessante vocês pensarem nisso, amadurecer ideias, vocês estão começando a carreira acadêmica de vocês aí, estão num curso técnico que já abre a cabeça, talvez muitos de vocês possam pensar, mas é só um curso técnico e tal, mas, gente, aqui é a chave, né? Aquela hora que vira a chavezinha assim, falar, eu gostei disso, eu posso ir atrás, né? Então, a gente tem um leque aí muito grande na nossa área que a gente pode atuar, e isso é muito bacana. É muito legal vocês identificarem isso, tá? Eu vou abrir um outro arquivo aqui para vocês. Caso vocês queiram perguntar alguma coisa sobre isso que eu acabei de falar, fiquem à vontade. Disponibilizei lá no material junto com a aula de hoje, vocês devem ter visto, uma apostila sobre queijo Minas Frescal. Essa aqui é uma apostila feita pela Embrapa. Então, a Embrapa tem uns materiais muito legais, bem informativos, assim, e de orientação sobre diferentes assuntos, né? E aí eu trouxe para vocês sobre o queijo Minas. Acho bem legal vocês terem esses materiais, né? Vocês estão tendo a oportunidade de receber eles de uma forma bem organizada, né? Separada por assuntos. Então, aproveitem isso, guardem esse material. Eu sempre falo isso. A gente nunca sabe quando a gente vai precisar. Por mais que a gente tenha internet à nossa disposição, muitas vezes a gente não consegue encontrar aquele material prontinho ali do jeito que a gente imagina. Você simplesmente abrir o Google ali e falar, eu quero uma aula sobre queijo Minas Frescal, gente, não vai cair do céu, tá? Não vai ter. Então, aproveitem esses materiais organizados aí. Então, essa apostila, ela é simples, tá? Ela tem uma leitura muito fácil, muito tranquila. É um complemento para a aula de hoje, já que vocês viram os processos do queijo já. Lembrando que os principais pontos que vocês têm que saber sobre a produção de queijo principalmente os tipos de matéria-prima que são utilizados e qual a função deles, tá? Outros tipos de processos é importante saber, sim, mas matéria-prima e para que funciona é a principal conhecimento que vocês têm que sair daqui sabendo, né? Então, por isso que eu gosto de
dar outras opções para vocês estudarem, para que fique mais fácil. Tá? Então, nesse caso aqui, vejam que tem as definições do produto, né? Uma introdução sobre o que é o queijo Minas Friscal, a definição do produto, e depois, da página 13 até a página 34, vai falar sobre as etapas de produção, isso que a gente acabou de ver. Só que aqui de uma forma um pouco mais extensa, né? Mais aprofundada. Então, vai falar sobre a pasteurização, sobre o preparo do leite para coagulação, tratamento da massa, agitação, enfermagem, salga, embalagem e armazenamento. Posterior a isso, ele traz os equipamentos e os utensílios, a planta baixa da agroindústria. Isso aqui, gente, são cursos que a Embrapa disponibilizava, cursos de formação para quem gostaria de trabalhar, né, ia montar ou trabalhava já em empresas desse tipo, né, em laticínios. Além disso, também traz a higienização dos ambientes, equipamentos e utensílios, aquilo que a gente viu na aula de segurança, e as BPFs, das instalações, do pessoal, dos procedimentos, armazenamento, controle de pragas e registros e controles, né? Basicamente aqui um manual de boas práticas. Então eu vou passar aqui com vocês. Então, inicialmente a introdução traz informações sobre o que é o leite, né? E sobre o seu derivado, que é o queijo em específico, tá? Então, material legal aqui para vocês estarem lendo. Traz a definição do produto. Isso aqui é um material que eu tirei partes daqui e coloquei na aula de vocês, tá? Eu me baseei nesse material aqui e em outros materiais que eu tinha sobre queijo. As etapas de produção. Então, utilizei esse fluxograma para mostrar para vocês lá no material. O processo de pasteurização. Já falei sobre isso, mas vou repetir. Esses processos básicos, gente, de obtenção de derivados lácteos, que sempre vão iniciar com o preparo do leite, pasteurização, isso tudo é bastante repetitivo, tá? Porque é o processo igual, né? Todos os derivados, eles são provenientes do leite ali de qualidade, né? Pronto para esse uso, para essa utilização. Se alguém ainda tiver dúvidas e não entendeu o que é um processo de pasteurização, venham nesses materiais, leiam novamente, tá? Verifiquem o objetivo da pasteurização e esclareçam isso. Eu acredito que a pasteurização não é mais um problema para vocês, né? Todo mundo já entendeu. E além disso, esse material, ele traz imagens, ele é ilustrativo, o que é interessante, porque às vezes a gente imagina um processo, na nossa cabeça ele é um pouco diferente, né? E essa imaginação, às vezes ela é boa e às vezes nem tanto. Ela é boa quando a gente consegue imaginar o processo como ele realmente acontece, tá? Então, deem uma olhadinha sobre esse material, né? Nesse material. Então, aqui o processo de pasteurização inicialmente. A utilização da pasteurização, que ele fala sobre a pasteurização lenta e rápida, né? Lembrando que a pasteurização lenta, ela é feita aquecendo o leite a 65 graus e mantendo essa temperatura por 30 minutos, resfriando em seguida até 34 graus, né? Uma temperatura necessária para a fabricação de queijo. Então, o processo caseiro, né? Pode ser feito numa panela em banho-maria por um grande volume de leite e é recomendável a aquisição de um pasteurizador de placas, no qual o leite deve ser aquecido a temperatura de 72 a 75 graus durante 12 a 15 segundos, sendo imediatamente resfriado a 34 graus. E esse vai ser o chamado processo rápido.
Por que tão rápido? Porque essa diferença de temperatura e tempo. Quanto mais tempo esse leite vai ficar pasteurizando ali numa temperatura alta, ele vai começar o processo chamado de reação de Maillard, que é o que vocês viram com a professora Camila, eu acho, lá na aula de chocolates. Ela deve ter falado para vocês sobre isso. O que é a reação de Maillard? Vocês até fizeram alguma prática. É quando começa o processo de caramelização, né? A reação de Maillard, ela se dá em função da proteína que tem ali presente. A reação de caramelização é açúcar mais aquecimento. Maillard é as proteínas, né, mais o aquecimento, que vai dando uma característica de leite cozido, levando aí para uma coloração mais escura desse leite também. Então, isso não é muito desejável. A gente não. Quando a gente compra um leite, ou seja, para fazer o queijo, o nosso intuito é que ele tenha gosto de leite mesmo, não um gosto de leite cozido, né? Que é um pouquinho diferente. Então, por isso, importante ter controle dos binômios tempo e temperatura. Depois o leite é preparado, né, para coagulação, ele vai chegar numa temperatura ideal ali de 34 graus, aproximadamente. E nessa etapa, então, é feito a adição do fermento. Lembrando, como a gente já falou, o fermento é uma cultura láctica selecionada e que deve ser adicionada ao leite para a fabricação dos queijos. E o fermento vai possuir a finalidade de produzir ácido lático, né, reduzir o crescimento dos micro-organismos, porque o pH vai ser mais baixo, desenvolver uma pequena acidez, né, que vai aumentar aí o poder de coagulação do coalho. Ele vai melhorar a consistência do coalho também e a retirada do soro. No caso do queijo Minas Frescal, é utilizado bactérias Lactococcus lactis e Lactococcus cremoris. Esses micro-organismos eles vão ser classificados como mesófilos, né? Ou seja, os micro-organismos que recebem essa denominação, eles crescem numa faixa de temperatura de 30 a 37 graus, que é aquela faixa de temperatura que o leite vai estar, né? Que a gente acabou de ver. Ele foi pasteurizado e a temperatura foi baixada até 34 graus. Nessa faixa aí, esses micro-organismos vão conseguir se desenvolver. Depois é feito o preparo do fermento. Aqui tem um exemplo, gente, bem interessante para vocês entenderem como é feito. Tem indústrias que vão comprar o fermento já, igual a gente viu aquele fermento do iogurte. Vai vir em sachêzinhos, do mesmo jeito que a gente compra os sachês com fermento de pão, mas tem quem faça. Tem quem faz o fermento de pão, tem quem faz o fermento do iogurte, ou seja, a cultura, né? Vocês mesmos prepararam o iogurte na casa de vocês através do iogurte que vocês compraram no mercado. Posterior a isso, vocês poderiam pegar o iogurte de vocês e fazer iogurte de novo, e assim sucessivamente. Mas tem todo esse cuidado. A mesma coisa acontece para quem faz kefir, né? O pessoal tem kefir em casa e vai trocando a água ou o leite ali diariamente. É uma forma de preparo. Se for o caso de preparar o fermento para a produção de queijo, o que é feito? Então, no mercado existem fermentos que podem ser adicionados diretamente ao tanque, né, de fabricação do queijo. Para grandes produções, esse tipo de fermento é bastante útil e pode ser de fácil uso. Entretanto, para pequenas produções, pode representar um aumento elevado no custo de produção. Então, se tratando de empresas pequenas ou até mesmo de uma produção caseira ou artesanal, às vezes a obtenção desse fermento se torna muito custoso.
Normalmente são produtos que são importados de outros países e tem um custo considerável, né? E aí as empresas, você sabe, hoje para você comprar algum produto direto, você tem que ter uma empresa aberta, tem que ter CNPJ, muitas vezes tem um pedido mínimo que a empresa vende, então você quer ir lá comprar um pacotinho só, você não vai conseguir, né? Então, às vezes a compra desse fermento não é algo tão simples. Então, o preparo, ele é um processo simples e eficiente, mas ele requer cuidado com a higiene para evitar defeitos no queijo, como a presença de coliformes fecais, que causam molhaduras, né, os buracos no queijo, lembra que nós falamos sobre isso? Quanto mais furinhos o queijo tiver, mais contaminado ele pode estar. E alteração do sabor, né? Por isso recomenda-se um preparo do fermento. Então a gente vai ver como seria esse preparo. Então a primeira etapa é o processo chamado de repicagem. Na etapa de repicagem, né, é feita a ativação do fermento, obtendo-se uma cultura mãe, uma cultura estoque ali, né, que a partir delas vão se conseguir outras. Que é a cultura de estoque com a qual será preparado o fermento a ser utilizado na produção. Para essa etapa é necessário dispor de uma geladeira, de uma pequena quantidade de leite, de fermento e de um frasco de vidro graduado com tampa. Vejam, gente, que o start, né, o inicial, precisa ter um fermento, do mesmo jeito que vocês fizeram o iogurte. Para iniciar o processo de obtenção do iogurte de vocês já tinham o iogurte de vocês, né, que foi comprado. Então, inicialmente vai ser feita uma esterilização desse frasco, né, desse vidro que vai ser utilizado. Primeiro, para que não tenha nenhum tipo de micro-organismo ali. Isso aqui serve também para quem faz conservas em casa. Fazer um processo de esterilização, né? Vejam que aqui nós temos uma panela com água, uma temperatura de 100 graus, né? Suficiente aí, quando ela começa a borbulhar, começa a ferver. Coloca esse frasco dentro e larga por 10 minutos ali, né? Nesse banho-maria, para que ele fique esterilizado. Isso é bem importante. Depois disso, esterilizar o leite, né, o volume que vai ser utilizado no frasco, a 90 graus, durante 30 minutos em banho-maria. O processo de esterilização, gente, é uma forma de pasteurizar o leite também, né? Só que aqui a gente tem uma temperatura alta com um tempo bastante longo. Então, o leite vai ficar dentro desse frasco por 30 minutos a 90 graus, né? Num processo de banho-maria e vai eliminar ali todos os micro-organismos e esporos que possam estar presentes nesse leite. Então, aqui ele está no processo aqui de esterilização, né? O leite está sendo colocado aqui dentro daquele frasco e é esterilizado. Resfria-se o leite a temperatura de 25 graus e essa temperatura favorece o crescimento do fermento. 25 graus aqui. Coloca-se o fermento no frasco, fecha e se agita bem. Então, o leite ele foi esterilizado, ele está sem nenhum tipo de micro-organismo que vai ficar competindo aqui com o fermento. 25 graus é uma temperatura que não vai matar esse fermento também. Ele é adicionado, então, no frasco, vai ser agitado bem. Vai ficar em repouso durante 15 horas aproximadamente, numa temperatura de 25 graus, para que ocorra a multiplicação do fermento. No final dessa etapa, o leite estará coagulado. Então, 15 horas depois, esse fermento ele vai ser conservado em geladeira e em seguida nós temos uma segunda etapa, que é o preparo do fermento.
Então, nessa etapa será preparado o fermento que vai ser utilizado no tanque de coagulação e a quantidade vai corresponder de 1 a 1,5% do volume de leite, ou seja, vou ter 10 litros de leite, 1% desses 10 litros eu vou adicionar em quantidade de fermento. Aqui tem um exemplo, ó, utilizando 100 litros de leite, o preparo é feito da seguinte maneira. Separa 1 litro de leite, que corresponde a 1% do 100, né? E esteriliza a 90 graus durante 30 minutos, em banho-maria e depois resfria a 25 graus. É dessa forma que o preparo é feito, então, para elaboração desse fermento. Então, do fermento preparado na primeira etapa, vai pegar 10 ml, que corresponde a 1% de 1 litro de leite, mistura com 1 litro desse leite esterilizado e agita. Aí deixa em repouso durante 15 horas a 25 graus. E adicionar aos 100 litros de leite, né, separar 10 ml e guardar em geladeira para o preparo do fermento ser utilizado em um novo processamento de queijo. Então vejam que é feito o queijo nessas proporções, o fermento nessas proporções, e a partir disso ele pode ir sendo utilizado. Então essa é uma forma de preparar o fermento, caso não tenha condição, né, ou possibilidade de comprar o fermento pronto. Aqui algumas recomendações de uso, né, para esse fermento, que serve mais ou menos da mesma forma que é utilizado o fermento de pão, né? Separar semanalmente 5% da cultura mãe e fazer uma nova repicagem, ou seja, fazer o processo de novo para não perder esse fermento ao longo dos dias. Então, esse fermento servirá de reserva que deverá ser utilizada se o fermento da segunda etapa apresentar problemas, como se o leite levar muito tempo para coagular, por exemplo, mais de 20 horas. Isso indica que a ação do fermento está sendo impedida por componentes como presença de antibiótico no leite, presença de sanitizante que pode ter, né, pela limpeza dos equipamentos. Quando a massa do queijo apresentar soro na superfície, né, odor e sabor estranhos e bolhas de gás, é importante, então, proceder a uma avaliação constante do fermento. Se forem observados alguns desses problemas, a cultura deve ser eliminada. Pode ser um problema aí proveniente da cultura, né, do preparo daquele fermento. Então, por isso, tem que ficar sempre fazendo essa repicagem semanalmente e avaliando como está sendo a produção desse queijo. Além disso, tem-se a adição do cloreto de cálcio, né, que a gente já viu, que é um ingrediente importante aí na elaboração do queijo. Vai auxiliar no processo de coagulação, né, o cloreto de cálcio. Depois se utiliza o coalho. É um método denominado, então, como coagulação enzimática, que também pode ser utilizado, que é o mais usado, né, na produção de queijo. Depois tem o processo de coagulação, né, que vai ocorrer depois da adição de todos os ingredientes. E, por fim, o tratamento da massa, né, que é depois que o coágulo está formado, é feito o corte desse coágulo, como vocês já viram. O processo de dessoramento depois disso. Aqui as liras que eu falei para vocês, né, já tem as distâncias ali adequadas para o corte. Em seguida é feito o processo de agitação. Então, aqui esse desenho traz certinho como os coágulos ficariam, né? E essa agitação vai fazer com que o soro seja eliminado, que é essa imagem mais amarela que representa o soro. Em seguida, o processo de enformagem da massa, como vimos anteriormente. Viragem do queijo, acabamento do queijo, né? Feito isso com uma faca
para recortar ali qualquer rebarba que tenha ficado, para que depois ele possa ser embalado adequadamente aí nas embalagens. Passo de salga, que é feito no queijo já moldado, né? E posterior embalagem, então, que foi as embalagens que a gente conversou anteriormente. E depois disso, esse queijo em específico, o queijo Minas Frescal, ele é armazenado sob refrigeração, pelo motivo de que ele é muito úmido e tem um desenvolvimento microbiano aí muito intenso. Tá? Além disso, então, nesse material aqui vocês vão encontrar os equipamentos e utensílios que são utilizados, tá? Balança, tanque de recepção, padronizador, basicamente aquilo que a gente já conversou. Ele traz uma informação de uma planta baixa, de uma indústria. Isso aqui é legal, gente, que mais para frente, no próximo módulo, vocês têm uma unidade curricular que é chamado de desenvolvimento de projeto. É como se fosse o TCC de vocês, só ele recebe esse outro nome. E no ano passado eu fiz um trabalho que foi muito legal com os alunos e eles desenvolveram um projeto de uma indústria. Cada aluno aí ganhou uma indústria, a gente fez um sorteio e tal, cada um teve a sua específica. E uma das partes desse projeto era projetar uma planta baixa de uma indústria, tá? Como que era isso? Ah, professora, mas eu não sei desenhar e tal. Não, era uma coisa bem simples, aonde eles, de acordo com o que foi estudado ao longo do curso, né, já vou orientando vocês para isso, precisava dispor os setores. Então, como vocês já têm conhecimento sobre segurança dos alimentos, sobre manual de boas práticas, sobre BPFs, área suja, área limpa dentro de uma indústria, o processo contínuo, né, de produção, vocês já têm condições de separar os setores, né? E aí uma das partes era isso, ó, os alunos deveriam desenhar a planta baixa. Então aqui esse material, vejam que ele já traz essas informações, já tem essas informações que num futuro aí não muito distante, né, já no próximo semestre, talvez vocês precisem de um apoio e esse material pode ajudá-los, tá, gente? Então fica uma dica aí. Existe uma grande chance de algum de vocês pegar uma indústria de queijo para fazer o trabalho, né? Além da planta baixa, tem várias outras etapas que eu vou passar para vocês. Então, já fica uma dica aqui que vocês podem estar utilizando. Material básico e que vai auxiliar. Também sobre a higienização do ambiente, né, de equipamentos e utensílios, traz todas as informações sobre pré-lavagem, lavagem, enxágue, né, desinfecção, enfim. Tá? Tem bastante coisa aqui, é muito legal. E no final aqui sobre as BPFs, então, para a produção de queijo Minas Frescal. Aqui que vocês fizeram também, ó, sobre as BPFs, né, o manual que vocês elaboraram esses dias. Tá? Então, além sobre os registros e controles, ó, elaboração do manual de boas práticas, descrição dos POPs, elaboração de registros e controles, tá? Então, um material bem completinho para vocês utilizarem aí como apoio. Além da utilização deles para elaboração do queijo Minas Frescal em específico, essas boas práticas são utilizadas aí em qualquer outra produção, né? De qualquer outro produto também. Pessoal, conseguiram entender sobre essa produção do queijo Minas Frescal em específico? Tem alguma coisa que vocês não entenderam, que vocês gostariam de comentar?
Por enquanto tá tudo ok pra mim. Quem mais? Todo mundo entendeu? Ninguém tem nenhuma dúvida, um comentário? Tá tranquilo, tudo certo? Estou escrevendo aqui. Bom, então, gente, sobre queijo Minas Frescal, isso que eu tinha para vocês. Amanhã a gente vai seguir no assunto sobre queijo Minas. Vou trazer para vocês sobre o queijo Minas padrão e a gente também vai ver sobre o queijo mussarela, tá? Que é um pouquinho diferente o processo de obtenção dele, tá? Peço que vocês deem uma olhada, então, nesse material aqui que eu compartilhei com vocês, tá? Quem não olhou ainda, deem uma lida, uma leitura bem rápida. Quem não tá aqui na aula, né? Depois vai poder assistir o vídeo. E mais uma coisa importante, gente, um recado. Se algum de vocês ainda não assistiu às aulas passadas, está com alguma aula atrasada, vai lá no YouTube ou no Classroom, faz um checklist lá do que vocês assistiram. Eu pego a lista de chamada de vocês aqui, né? Mas aí é muito mais fácil vocês irem lá e ver aquilo que vocês assistiram ou não, do que eu saber se vocês não estiveram na aula hoje, mas já assistiram a aula, tá? Então vocês se organizam em relação a isso. E se tiver alguma aula aí que está atrasada, aproveitem o tempo que vocês têm e assistam. Um outro recado, amanhã a gente tem aula normal de leis online, e na quinta-feira a nossa aula de segurança dos alimentos vai ser presencial, tá? Lá na unidade. Então, espero vocês lá, lembrando, né, de todos os cuidados que vocês já sabem que precisa tomar, máscara, álcool, cada um com a sua garrafinha, enfim. Elis, você tá por aí? Pode falar. Oiê, boa noite. Olá, Boa noite, bem? pessoal. Tudo bem? Boa noite. Eu vim aqui para tirar uma dúvida com relação ao EAD, né? Sim. A princípio, o EAD, nos módulos anteriores, ele tinha 2 etapas, né? Atividades da etapa 1 e atividades da etapa 2. Nesse primeiro semestre, houve uma alteração, principalmente no curso de alimentos. Então, nós não temos mais etapas, né? Agora nós temos grupo. Grupo 1 e grupo 2. Isso quer dizer, os alunos poderiam ter feito as atividades do grupo 1 até tal data. Não fez até aquela data, não sessionada, poderia fazer no grupo 2, tá? Como nós realizamos tudo dentro do grupo 1, já finalizou. Não tem mais atividade para fazer. Ok? Então, aqueles que estavam com a média abaixo de 7, nós arredondamos para 7, tá? Então, ninguém ficou prejudicado nessa unidade curricular. Então, podem ficar tranquilos, não é necessário mais acessar o EAD neste módulo, né? Agora só no próximo semestre. O nosso semestre vai até o dia 1º de julho, que seria a última aula de segurança dos alimentos, né, professora? Isso. Tá, então no dia 1º de julho acaba o nosso semestre. Aí a gente vai retornar no dia 26, se Deus quiser, no presencial, né? Já vai estar todo mundo vacinado, pensamento positivo. Todo mundo vai estar vacinado, né? Então, a gente volta lá direto no presencial, tá bom? Então, é só mais para vocês ficarem tranquilos com relação ao EAD, tem bastante gente me perguntando, né?
como que ia fazer para fazer aquela prova da segunda etapa, até a professora Fernanda também me perguntou, e eu fiquei de buscar e de responder ela no mesmo dia, acabei não respondendo. Tá, desculpa, Fernanda, não passou mesmo batido. E aí eu conversei com o Jaime essa semana, né? E aí ele me passou essas orientações aí. Nós não temos mais 2 etapas de provas, né? Agora nós temos grupos, né? Ou o aluno faz no grupo 1 ou faz no grupo 2. Como todo mundo assim, tinha Elisa, acessado. de agora em diante vai ser dessa forma. Sim, vão ser 2 oportunidades. O aluno faz ali bem, ou no início do módulo, né? Nos 2 primeiros meses ali do início do módulo, ou ele faz nos 2 últimos meses do módulo daí. Essa é a orientação do DR com relação a esse percentual pequenininho de EAD que a gente tem, tá bom? Pessoal, obrigada. Então, na quinta, né, prof, aula presencial, a gente vai ter aquela pesquisa do Sescope lá para ser realizada, tirada foto, todo aquele processo. Tá, os alunos que não puderem estar presentes nesse dia sabem que tem que ir lá no Senai para preencher essa planilha, né? Para a gente poder estar encaminhando lá para o Sescope. Tá bom? Era isso. Alguém tem alguma dúvida? Quer me perguntar alguma coisa? Eu só não entendi direito que dia que volta a aula. Nós teremos aula presencial lá no Senai na quinta-feira. Não, sim, mas aí vai acabar o módulo dia 1º de julho, eu acho, né? E daí volta que dia? E retornamos no dia 26 de julho, o 4º módulo. Tá, Tá, obrigada. desculpa, acho que eu não deixei claro mesmo. Muito bem, Alice. Obrigada. Obrigada eu, gente. Boa semana para vocês. Fer, boa semana. Fiquem bem, se cuidem, pelo amor de Deus. A Dai testou positivo, Fer, por isso que ela não tá na aula. Ela me mandou agora à noite, tá? Tá. O exame dela, então ela testou positivo. Vai ficar afastada aí por pelo menos uns 8 dias, né? Até ela ficar bem de novo. Tá? Mas se Deus quiser, logo, logo ela tá aí com a gente. Ai, tomara. Meninas, obrigada. Boa noite, fiquem bem. E vamos conversando aí. Qualquer coisa pode me chamar no WhatsApp. Então tá bom. Tchau, Obrigada, tchau, gente. Até mais, boa semana. Recado dado, então, gente. Nessa quinta, dia. Vai ser. Eu tô em. Dia 17. Aula presencial, então, lá na unidade. Tá bom? Alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta sobre isso ou sobre a aula de leite de hoje? Algum comentário, enfim? Tudo certo? Por enquanto, sim, professor. Então, pessoal, boa noite para vocês, bom descanso e amanhã a gente se encontra no mesmo horário. Bom? Boa noite. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite, prof. Boa noite. Boa noite.